Que sejamos todos bem-vindos aqui na casa de Francisco de Assis, onde nos alimentamos dessas vibrações amorosas, dos benfeitores amigos a nos auxiliar, a nos acolher. Que sintamos todos acolhidos por esses amigos. E que possamos, ao sair daqui, sentir essa energia. Principalmente hoje, dessas comemorações de Francisco de Assis, que possamos sentir a alegria de Francisco na nossa alma. O amor que ele veio trazer para nós. Toda a determinação. Toda a confiança que ele depositou no Cristo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito importante o manuseio do nosso Evangelho. Aqui nós encontramos tudo o que precisamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Para que possamos também ficar que nem Francisco de Assis, com alegria no nosso coração. Só nós termos tido a oportunidade da reencarnação é uma alegria para nós. Dificuldades, quem não as tem. Mas, se nós olhamos o Cristo e desejamos segui-lo, que nem Francisco, o que temer? Não temos o que temer. Que tamanho é a minha fé? Jesus disse, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos aquela montanha se afaste e ela se afastaria. É porque nós ainda não confiamos plenamente nessa ajuda espiritual e também na nossa capacidade. Muitas das vezes colocamos dúvidas em nós. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. E Jesus disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Tendo Jesus entrado na casa, a multidão novamente se aglomerara, a tal ponto que eles nem sequer podiam tomar a refeição. Em todo lugar que Jesus andava era assim, a multidão com Jesus. A esta notícia, os seus parentes vieram para detê-lo, pois diziam, ele perdeu o juízo. Chegam sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, eles os mandaram chamar. A multidão estava sentada em torno dele. Dizem-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Eles o procuram. E ele lhes responde, quem são minha mãe e meus irmãos? E percorrendo com o olhar os que estavam sentados à sua volta, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Isso está em São Marcos e em São Mateus. Que compreensão de princípio
Quando você vê essa passagem do Evangelho, a interpretação primeira que você faz. Você começa a colocar dúvidas. Por que Jesus renegaria a sua família, principalmente a sua mãe? Se ele veio implantar a lei de amor nesse capítulo, em outros capítulos, fora da caridade não há salvação. Honrai vosso pai e vossa mãe. Seria uma contradição. Singulares parecem essas palavras de Jesus por contrastarem a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos que estavam de plantão, de carteirinha ali de plantão, querendo um vacilo de Jesus. Ora, Jesus vacilar? Jesus conhecia a todos. Jesus sabia quem estava próximo dele e fazia leitura das pessoas, porque ele tinha esse poder. Jesus, o médium de Deus. Francisco, o médium do Cristo. Então, fato, porém, irrecusável, é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Então, isso significa que há um outro sentido por trás dessa passagem de Jesus aqui no Evangelho, de não reconhecimento da sua família, principalmente da sua mãe. Se certas proposições se acham em contradição com aquele princípio básico de amor e caridade, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal ou reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não eram dele. Supor que Jesus tenha renegado a sua mãe, fora desconhecer-lhes o seu caráter. Quem convivia com Jesus, quando você começa a estudar, a ler livros de sua vida, do seu caminhar, tem cada livro belíssimos. O Ave Luz é um livro maravilhoso, que são histórias contadas dos seus discípulos, cada um. E Jesus sempre próximo a eles, ensinando. Ele não pegou pessoas letradas, com exceção de alguns que já eram médicos. Mas a grande maioria eram pessoas simples, humildes, ignorantes, e que Jesus estava ali para auxiliar. E que foram eles que fizeram parte dessa grande obra de Jesus com o seu Evangelho. A divulgação do amor, a divulgação da esperança. E é aqui que estamos, em nome dele. E que pedimos licença, porque ainda com a nossa inferioridade é difícil passar de verdade na íntegra aquilo em que Jesus passava naquela época, como Francisco de Assis passou. Então, supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhes o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe. Necessário faz, então, procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre envolta no véu de forma alegórica. Jesus, ele não perdia nenhuma oportunidade de passar um ensinamento. Aproveitou, portanto, essa passagem que se lhe deparou com a chegada da sua família para precisar a diferença que existe entre parentela corporal e parentela espiritual. Naquela época, não se entendia. E essa interpretação que você faz à luz da doutrina espírita abre o leque. Você começa a compreender essa relação que existe entre os seres.
Francisco de Assis, com a sua belíssima história, quando ele negou o nome dado pelo pai, negou a sua herança, negou o conforto, negou tudo aquilo de luxo que ele tinha na vida dele. Ele é um jovem de 17 anos. Mas adiante, nós vamos compreender por que Francisco de Assis agiu dessa forma. Ele estava abandonando pai e mãe? Ele estava renegando seu pai e sua mãe? Não, ali é um espírito crístico superior que vem desde João Evangelista. Por que a reencarnação de João Evangelista? Tinha uma vivência com o Cristo. Foi o apóstolo que mais conviveu com o Cristo. Foi o que acompanhou até o último instante do seu suspiro, junto da mãe de Jesus, Maria. E assim, pelo entendimento de Kardec, Jesus jamais quis ignorar a sua mãe e os seus irmãos, pois isso se conflitaria com os demais ensinamentos da Boa Nova. Francisco de Assis olhou aquela oportunidade como amar, se dedicar aos pobres, aos sofredores, a abraçar a humanidade como a sua grande família. E ele foi despertando. No livro O Consolador, o Espírito Emmanuel, na pergunta 342, ensina o seguinte: a resposta de Jesus a seus discípulos, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, é incitamente a edificação da fraternidade universal. O que será que nós entendemos por fraternidade universal? Ainda estamos muito presos no nosso núcleo familiar. Tudo bem, desde que com a moral cristã, na educação dos nossos jovens, das nossas crianças, rumo a um dia se tornar anjos, como ele disse. Dentro desse papel na sociedade, porque a família é uma célula, a principal de todas. É onde você vai ter a base para que um dia possamos transformar os nossos filhos, os nossos netos em homens de bem. Seguindo o modelo de Jesus de Nazaré. Seguindo o modelo de Francisco de Assis. O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Esse olhar de fraternidade que Francisco teve para com o povo foi incompreendido, foi taxado como louco pelo seu pai. Mas ele tinha uma proposta muito maior, um projeto gigante de divulgação
do Evangelho de Jesus para o mundo afora. Quando nós lembramos de Francisco, que se despiu do principado, do conforto, do luxo, para se dedicar à grande família que é a humanidade. Todos somos irmãos em Cristo. Se nós aceitássemos que todos somos irmãos em Cristo, muitas pessoas perguntam, como que eu vou ser irmão de A, de B e C? Como que eu vou ser irmão? A doutrina espírita ela vem trazendo isso, a pluralidade das existências. Muitas vidas tivemos, muitas vidas teremos. Hoje, sou mãe, avó, amanhã poderei ser no mesmo núcleo familiar, se houver necessidade de conduzir na evolução aqueles que ali se encontram, poderei voltar como filha, como neta, terceira geração. É um ciclo de amadurecimento e crescimento. Quando nós compreendemos isso, aceitamos as pessoas que estão do nosso lado, as diferenças que existem. Ainda temos um olhar egoísta, de discriminação. Nossa, como as portas são abertas com muita facilidade para quem tem poder, para quem tem dinheiro, para quem tem influência. Mas será que eu abro essas portas para aqueles humildes, simples, que se encontram por aí na rua? Ou no meu bairro, ou na minha vizinhança, ou eu faço o que não vejo? É a isso que Francisco de Assis se refere. Francisco de Assis nasceu na cidade italiana de Assis no ano de 1182 e desencarnou no ano de 1226, que agora, 4 de outubro, é o aniversário de morte de Francisco de Assis. Ou seja, ele tinha o quê? 44 anos. Jovem ainda. Nas proximidades do bosque da Porciúncula, ele viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, fazendo-a sair dos papéis, da teoria, das escritas para a prática no dia a dia, ou seja, o Evangelho redivivo, o Evangelho na prática, assim como foi Jesus. Francisco, sinônimo de caridade na Úmbria. Todos os caminhos por onde passou falam dele, a energia, sentem a energia dele. Deixou impregnado no tempo e no espaço, nas coisas e na própria natureza. Era aquela alegria, aquela leveza para Francisco de Assis, mesmo com todas as dificuldades e sofrimento. Não existia tempo ruim. Ele não reclamava. E olha que ele teve uma vida muito difícil, de muito sofrimento, adoecimento, dor, cegueira. Mas ele foi confiante, sem vacilo. E essa energia, essa alegria que contamina o ambiente. Segundo dizem, a Mansão do Caminho, lá de Divaldo Pereira Franco, tem essa ambiência. Mas por quê? Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, ela se encontra ali naquela ambiência de amor, de carinho, aquela compaixão feminina, aquela atenção, aquela energia como se de mãe. E segundo dizem, que quem chega lá encontra essa sintonia.
Francisco de Assis era o cantor do Cristo e ele cantava. Conta-se, certa feita, que ele curou o bispo Constantino III. Depois de Francisco de Assis ter ido, passou 30 dias viajando. Quando chegou lá para ser recebido pelo Papa Constantino, porque ele queria a permissão, porque naquela época tinha que ter permissão do Papa para você poder fazer a divulgação do Evangelho. E ele foi. E ele foi negado. O Papa não deu atenção, o Papa não o atendeu. Consta-se nos livros que Constantino foi dormir e teve um sonho. E sonhou com outro Papa desencarnado há muitos séculos, que chegou para ele e disse: Constantino, recebe Francisco. É Jesus que quer. Recebe Francisco. É Jesus que quer. Ele acordou atordoado e correu para receber Francisco. Dizem que ele estava, no momento em que recebeu Francisco, estava mediunizado e ficou encantado com a fala de Francisco de Assis e ajudou Francisco. Em outra ocasião, depois que ele tomou conhecimento da verdade do Evangelho no direcionamento da igreja cristã, que ele viu que estava indo por um caminho que não era bom, porque naquela época era muita dificuldade, eram as guerras, as cruzadas, a Inquisição. Era muita morte, muito sangue, muito sofrimento em nome de Deus. E o Papa se tocou no seu coração, encheu-se de remorso e com isso a consciência de culpa fez com que ele viesse a adoecer, adquirindo a hanseníase, a lepra, naquela época. Chamaram Francisco. E Francisco, chegando próximo a ele, vendo aquele homem em aquele estado de mau cheiro, com aquelas feridas abertas, não era mais aquele Papa. E Francisco chegou e começou a cantar. Cantou com toda a força da sua alma. E aí, os ferimentos iam se cicatrizando. Quando ele terminou a música, o Papa estava curado. Vejam a importância dessa sintonia, do que colocamos dentro dos nossos lares em termos de músicas, de comunicações, de vibrações, de sentimentos, de palavras. Se nós podemos fazer o que Jesus fez, por que não fazemos? Por que procuramos o caminho mais difícil? Não existem doenças. Existem doentes da mente que reflete no corpo. Isso já é comprovado pela ciência. E porque ainda insistimos tanto em destruir essa vestimenta que recebemos como bênção do Pai,
através dos nossos pais que não nos abortaram. Estamos aqui para cumprir aquilo que a gente precisa, para a nossa evolução a gente precisa. Em uma reencarnação, vamos conseguir atingir esse objetivo? Não. Mas cada vez está mais difícil de retornar. É preciso pensar. Depende de cada um de nós a ambiência da nossa casa. Somos perfeitos? Não. Erramos. Mas quando você está consciente dessa realidade, você volta atrás, pede perdão, faz a oração, canta a música de Francisco de Assis, que as coisas se estabilizam. O cântico de Francisco que curou o Papa Inocêncio III. E aí é para a gente pensar, é para a gente refletir na nossa condução, nessa caminhada, nesse planeta de provas e expiações, porque Jesus está contando conosco para essa grande transformação. Se cada um de nós fizéssemos o Evangelho no lar, nossa, como iria ajudar. Estivéssemos vigilantes com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos atos, a nossa ambiência seria muito diferente. Para que Francisco chegasse a essa consciência para seguir a vontade de Deus, ele teve que passar por momentos de reflexões. Nessa época, ele ainda não entendia, ainda estava atraído pela ilusão dos prazeres do mundo. Foi quando partiu para a guerra, na Perúsia, e alistou-se. Mas não teve sucesso, foi logo preso. Passou um período no cárcere em Spoleto, que pôde meditar e refletir profundamente sobre a complexidade da vida humana. E aí foi que quando começou a fazer essas reflexões, e ele, certa noite, ouviu a voz que o acompanhava há séculos. Ele sempre escutava essa voz, convidando-o a uma tomada de posição em consonância com a vontade de Deus. E ele começou a enfrentar os conflitos sociais da sua família. Era muito difícil. Uma família ligada ao material, ao poder, à riqueza, que queria que o filho seguisse o exemplo do pai. Numa bela tarde, quando cavalgava nas proximidades de Assis, encontrou um homem com estranha aparência. Aproximou-se e viu que se tratava de um leproso. Pobre criatura a perambular pelas ruas, pelos campos, em condições tão lamentáveis, sem forças nem esperança. O filho de Bernardone, seu pai, cumprimentou-o. Ou seja, Francisco cumprimentou essa pessoa, esse leproso, respeitosamente. E desceu do animal e dirigiu-lhe palavras de fraternal carinho. Sentia-se um drama, ele começou a sentir um drama íntimo dentro dele. Quem será mesmo esse homem? Ele perguntou. Estou diante de um ser imundo ou um filho de Deus? Credor de toda a minha atenção. Pediu as mãos ao ranceniano e beijou-as. Agora o amor borbulhava em seu coração como gotas de luz. Começou a despertar de Francisco de Assis, nesse sublime encontro com a dor alheia. Francisco mostrava-se realmente transformado. Não se
pode lembrar dos rancenianos sem encontrar a figura extraordinária de Francisco de Assis. Não se pode falar de assistência social sem que ele esteja no meio. Não se pode referir ao amor sem a benfeitora irradiação que ele emitia para todas as pessoas. Ele era a alegria, ele trazia a esperança, ele levantava aqueles que estavam desanimados. Então, o Cristo operava pelas mãos desse anjo de Deus, confortando os doentes, curando os enfermos, instruindo os ignorantes, fartando os famintos e vestindo os nus. Dava sem receber e recebia distribuindo. Amava sem esperar nada em troca. Esse era o Francisco de Assis. Nunca se indignava. Quando em meio à revolta, orava em favor de todos. A indignação é uma energia muito ruim para a gente. A gente precisa pensar na nossa conduta, no nosso comportamento. Como eu estou com as minhas atividades do dia a dia? Com o meu trabalho? Com as minhas atividades domésticas? Como eu me encontro? Reclamo muito? Estou me queixando muito? Observem, quando a gente se queixa demais, aí é que aparece dificuldade para você se queixar mais ainda. Que fiquemos atentos, despertos para essa situação, para esse comportamento que nos leva à falência. A falência principalmente como espírita, porque nós estamos aqui, somos conhecedores desses ensinamentos. Pouco ou muito, somos conhecedores e temos a obrigação moral de colocar em prática na nossa caminhada. Ele trabalhava e amava o trabalho. Defrontando-se com a inércia, estimulava mais labor, mais trabalho. Tinha como base de felicidade a alegria. Quando encontrava a tristeza, alegrava-se mais. Não falava em doenças. Nossa, a gente fala em doenças? Tem pessoas que você se aproxima o tempo todo falando de doença. E você querendo desviar o assunto para outros temas de saúde, de alegria. Doença, remédio, médico, estou mal, estou isso. Né? Então, falemos de saúde. Falemos de vida. Precisamos falar de vida. Quando, em alguma comunicação, em alguma reunião, os espíritos se atormentam por conta de que não queria morrer e se encontra naquela situação, e a gente fala com muito carinho. Vamos falar de vida e não de morte. Vida em plenitude, no plano espiritual. Ouvia em silêncio os que sofriam e falava com a sua palavra, fosse consolo, fosse paz. Mas aí a gente fica perguntando, como é que uma pessoa nasce assim? Quem foi Francisco de Assis? Por ele ter nascido dessa forma. Se bem que no início foi difícil, ele precisou de um despertar. Para compreendermos a grandeza desse espírito, torna-se necessário falar um pouco de reencarnação, em que Francisco de Assis foi João Evangelista. E quem foi João Evangelista? Ele foi, dentre todos os discípulos do Senhor, foi considerado que mais se dedicou ao Mestre, como eu já havia falado, pela força do amor.
Estava sempre presente, estava sempre caminhando com o mestre. Foi o apoio, foi o amigo, foi a sustentação. Espírito escolhido dentre muitos, chamado para a consolidação do amor na face da terra. Francisco de Assis foi a reencarnação de João na sua característica de Francisco, que é a mesma personalidade de João na ternura, no jeito de ser. Francisco, o protetor dos animais. João falava com os animais quando João foi preso na ilha de Patmos. Não tinha com quem conversar, era aquela solidão. Então ele começou a conversar com os animais. Então, Francisco de Assis foi a maior expressão do cristianismo depois do Cristo, porque ele já trouxe isso de João Evangelista. Ele foi o último apóstolo, João foi o último apóstolo a desencarnar de morte natural. Os outros, todos eles, morreram assassinados em situações de muita dificuldade. Então, Francisco foi a expressão da ternura, num momento muito complicado da igreja naquela época. Vale a pena a gente lembrar que no momento em que Jesus estava sendo crucificado, todos os discípulos recuaram com medo, mas João não, João ficou. Naquela hora, Maria, a mãe de Jesus, era, naquele momento, não missionária, mas ali estava uma mãe com dor no coração, vendo o seu filho amado, que nada fez de mal para ninguém, sendo sacrificado. E naquela hora de suplício, um garoto de apenas 16 anos de idade se aproxima, aliás, já estava presente, que era João Evangelista. Chega perto de Nossa Senhora, de Maria, a mãe de Jesus. Coloca a sua mão no ombro dela. Nada diz. Porque o amor não precisa de palavras. É a manifestação de sentimentos. Ela deixou-se envolver pela ternura desse discípulo. Então, assim, quão profundo é esse sentimento de amor verdadeiro para com o nosso próximo. E naquele momento, nos últimos instantes de Jesus com vida aqui na terra, com dificuldade, ele virou a cabeça, com aquela coroa de espinhos, o sangue derramando na cabeça, ele falou assim para Maria: mulher, eis aí o teu filho. E ele disse para João: eis aí a tua mãe. A confiança de Jesus em João era imensa. Ou seja, esses laços de família. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus entrega nas mãos de João a responsabilidade para cuidar de Maria. E ele cuidou até o último instante da vida de Maria aqui na terra. Depois adiante, na época de Francisco, para a gente, é importante essa passagem de João para a gente saber quem é aquele espírito que está ali, que já vem de João Evangelista, apóstolo de Jesus, com toda essa confiança que Jesus depositou a ele. Certa feita, Jesus aparece em sonho a Francisco dizendo: Francisco, recupera a minha igreja. Os homens me colocaram nos estandartes de guerra, nas procissões, nos altares, mas esqueceram de como me colocar no coração de cada um deles.
Onde está Jesus? Está no meu coração? Quando eu converso com Jesus, eu tenho confiança de que Ele vai me ouvir. Vai. Jesus escuta todos nós. Agora, Ele é que nem um pai. É o nosso irmão, o maior que a gente pode chamar que nem um pai. Eu sei que você está precisando disso, mas não é o momento. Amadurece um pouco mais. E é isso que devemos fazer com os nossos filhos. Porque hoje a gente vê muito as mães com medo de serem rejeitadas pelos filhos e aí começa a dar tudo de material para eles. Mas não dá o principal. Que é a atenção, o carinho, o sim, sim, o não, não, o sentar, o brincar. Tira da tela. As crianças estão adoecendo muito cedo. O nível de informação é muito alto no cérebro dessas crianças. O cérebro não comporta aquela imensidão de informações que a criança muitas das vezes não sabe nem o que é aquilo. Saber interpretar. Conduzem ao Cristo referir-se aos laços de família. Seres unidos pelo sangue e espiritualmente. Todos nós somos ligados pelo sangue e espiritualmente falando. Os laços espirituais, eles extrapolam os laços consanguíneos. Ora, se a gente sabe da pluralidade da existência, das muitas vidas que tivemos. Quantas famílias nós temos espalhadas no mundo inteiro? Quando eu rejeito alguém, eu posso estar rejeitando uma pessoa muito querida de um passado. E quando é que eu vou saber disso? Depois que a gente morre, que vem passando aquele filme que está gravado dentro da nossa consciência. E aí vem um arrependimento, aí vai, eu quero retornar para fazer a reparação e quero ele como filho. Ou pai ou mãe. Pois esses laços espirituais são duráveis e se fortalecem pela purificação do ser humano, perpetuando-se pelas várias migrações do Espírito. Assim, Jesus demonstra que a organização familiar, fundamentada na união espiritual, é a verdadeira por persistir por toda a eternidade. Precisamos olhar para essa organização familiar. A todos que se encontram, os mais próximos, junto a nós. É certo que existem familiares difíceis demais, mas pedimos, né? Pedimos. Ninguém pode dizer, depois que conhece a doutrina espírita, que não pediu. Pediu. Quando a gente não conhecia, quando eu não conhecia a doutrina espírita, eu não pedi para nascer. Pediu, Denise. Você pediu para nascer, você pediu essa família, todas essas pessoas que estão aí. Mas isso é ruim? Não. A gente começa a compreender que isso faz parte do meu progresso, do meu crescimento, da minha evolução, se eu souber passar. O corpo procede do corpo. O espírito não procede do espírito de ninguém. Ele é único. Ele já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho. Apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Filho dá trabalho? Dá. A gente não deu trabalho aos pais da gente, mas a gente está tão feliz aqui, né?
Faz parte. Ter filho não é parque de diversão. É responsabilidade que Deus confiou a nós para que a gente recebesse esses espíritos necessitados da luz do progresso, do crescimento. Não tem outro caminho. Por isso que precisamos caminhar todos de mão dadas, dizendo não ao aborto. Porque um dia pode ser que sejamos nós que precisamos chegar naquele patamar de um dia ser anjo. Nossa, como está difícil de ser anjo. Eu não consigo voltar. Todos nós somos irmãos em Deus, em Cristo. No livro dos Espíritos, na questão 204 que fala da parentesco e filiação, Kardec perguntou aos espíritos: já que tivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência? E eles responderam: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam a vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então, a ligação que existem. Nossa, quantos anos nós temos? Milenares. Quantas vezes já viemos aqui na Terra? E quantas vezes viremos mais ainda? Vai depender do nosso esforço. De cada um de nós. Francisco de Assis acelerou o prazo dele. Quando ele desencarnou, foi Jesus que o recebeu. A gente gostaria, né? Mas ele conhece a gente. Ele sabe da nossa determinação, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe do nosso esforço. Jesus disse: aqueles que fazem a vontade de meu Pai, esses são meus irmãos, irmãs e mãe. Fazer a vontade de Deus é o quê? É agir segundo a suprema lei do amor. Eu queria trazer um recorte que eu fiz aqui do livro Seja Feliz Hoje, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, em 2016. E Joana faz um pedido a Francisco, e ela diz o seguinte: Pai Francisco, os teus discípulos já estão entre nós preparando o teu caminho para a redenção da humanidade. Os discípulos de Francisco são 200. Já estão aqui. Esperamos-te com a ternura imensa no coração e a alma. Refleta de ansiedade para a conquista da plenitude. Hoje, a humanidade dispõe da tecnologia que não havia na tua época e da ciência que ela desconhecia. Mas teve a honra de hospedar-te no seu seio. E tu valeste mais do que as macro e micro conquistas com a tua filosofia da pobreza e do amor. Volta, Pai Francisco. Porque os sofredores de Rio Torto aguardam as mãos da caridade para lavar-lhes as feridas da alma que ninguém vê. Assim como os pastores humildes e os agricultores modestos necessitam da tua ajuda para cuidar das suas ovelhas e semear o trigo bom da imortalidade. Diante de teu túmulo, tu que ressuscitaste da morte para a vida, volve ao carreiro humano para nos conduzir à misericórdia de Deus. Abençoa-nos, Pai Francisco. São as súplicas de todos nós, através do nosso coração agradecido por nos haveres aceito no teu rebanho. Joana de Ângeles.
O diretor da Federação Espírita Brasileira, João Rabelo, perguntou a Divaldo se Francisco estaria voltando diante dessa mensagem de Joana. E Divaldo respondeu sim, assim como Joana Bezerra e tantos outros espíritos iluminados. E que ele iria reencarnar. Ele perguntou, onde é que ele vai reencarnar? É aqui no Brasil? Não, não é aqui no Brasil que ele vai reencarnar. Ele vai reencarnar na Europa. Por quê? Porque é lá o continente mais ateu do planeta. E precisa, e ele, para dar esse espírito de franciscanismo, dando fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Evangelização do nosso planeta, evangelização das nossas crianças. E Joana reencarnaria no Brasil, porque ela tem um compromisso com o projeto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Para encerrar, a gente pergunta, as jovens que se encontram aqui, já imaginou receber um desses espíritos? Por que não? Estão voltando para ajudar nessa edificação desse lindo planeta que é a Terra, que por conta das nossas energias deletérias se encontra em evolução. Precisamos mudar isso. Basta que a gente, evangelho no lar, oração, vigilância, caridade e amor ao próximo. Muita paz para todos.